Nosso Pai bondoso, de eterno amor, hoje temos muito a agradecer pelo dia que o sol brilhou, pelas noites que o meu corpo descansou, pelas nossas famílias e por todos os irmãos. Agradecemos essa paz do coração. Pelas nossas famílias e por todos os irmãos. Agradecemos essa paz do coração. Agradecemos essa paz do coração. Oh, oh, oh. Agradecemos essa paz no coração. Nos despedimos por aqui, Henrique. A casa é sua. Que sua palestra seja abençoada, iluminada. Obrigada, família Viana, pela oportunidade. Sexta-feira que vem estaremos aqui com energia, às 19 horas, pelo Arroba Infinito Bem, e às 20 aqui pelo CE Viana de Carvalho. Um beijo, gente. Até sexta-feira que vem, se Deus quiser. Beijão. Obrigada. Tchau, gente. Bom, boa noite a todos. Reitero minha boa noite para quem chegou antes, para quem chegou depois, boa noite. Que fiquem à vontade, todos, né? Se bem que não faz muito sentido eu falar para vocês ficarem à vontade, porque vocês já estão na casa de vocês, né? Mas, enfim, eu desejo que vocês estejam descontraídos, que os enredos de dia ficaram para trás, deixe para trás um pouquinho. Agradeço ao Grupo Infinito Bem que ajudou nesse esvaziamento da mente, para que a gente possa focar e estar receptivo, né? As bênçãos da equipe espiritual Viana de Carvalho, a quem eu agradeço muito, aos nossos mentores, né? E agradeço a oportunidade de estar fluindo junto com vocês, né? Nessa plataforma de regeneração individual e coletiva também, né? Que eu possa compreender as minhas próprias palavras e enraizar dentro de mim mesmo e que possa me fazer compreendido. Fora da caridade e não a salvação. Hoje eu vou falar sobre compaixão, sobre essa perspectiva da caridade. A caridade que é um conjunto de virtudes, né? Todas as virtudes trazidas para a Terra, a materialização das virtudes. E essa frase, fora da caridade não há salvação, que a gente tanto ouve, né? Que realmente é o cerne do espiritismo, o cerne de todas as religiões, inclusive, né? E que deve ser o cerne das nossas atitudes, como a gente se coloca no mundo. Ela não deve ser simplesmente obedecida como um impositivo, algo a ser obedecido mecanicamente, só porque a gente leu, ouviu falar, porque a gente entende racionalmente. Deve ser sentido, deve ter um sentimento que nos impele a agir de forma caridosa. E fazendo a engenharia reversa da caridade, a gente vê qual é o sentimento que predomina, aquele que vira a chave e faz com que a gente seja caridoso, é justamente a compaixão. Compaixão, empatia, simpatia, benevolência, piedade, como é falado no Evangelho segundo o Espiritismo, no texto, inclusive, que vamos comentar aqui, que é o capítulo 13, item 17, compadecimento, na verdade, são sinônimos, são facetas de uma mesma virtude e de um mesmo sentimento, que é esse que nos impele a caridade, como vamos compartilhar. E tem 3 palavras que são muito semelhantes. Empatia, simpatia, a própria semelhança da etiologia da palavra, que vem de patos, que não é aquele pato da lagoa, não, é patos do grego, que significa paixão, significa sentimento, as coisas do coração. E compaixão vem do passionem, que é do latim, que significa a mesma coisa de patos, que é experiência humana, compaixão, quer dizer, experiência humana, paixão, coisas do coração, né?
Então, fazendo essa sutil distinção, porque são palavras muito parecidas, simpatia vem do grego, sim mais patos. Sim quer dizer junto. E patos, paixão, né? Sentimento. É um sentimento que vincula as pessoas uns às outras. Sentimento junto. Coração junto. Afinidade de corações, afinidade de sentimentos. Empatia, ela já é um pouco mais complexa, apesar da palavra ser parecida também. In mais patos. In quer dizer dentro. Então é sentimento dentro. Você está dentro do sentimento do outro. Você está dentro da forma como a outra pessoa sente. Aí já é mais complexo. Exige um grau maior de compreensão e de que a gente volte mais para o outro, né? Aqui a definição que eu recolhi aqui para vocês, ela diz que empatia é olhar com o olhar do outro. É considerar a possibilidade de uma perspectiva diferente da sua. Você tem que ter a perspectiva do outro. Por isso a complexidade. A falta de empatia é desconsideração, é não permitir diferentes percepções, né? A falta de empatia desconsidera a pessoa em si, os seus valores, o seu sistema de crença, né? Os seus desejos. Em suma, empatia é sentir-se como o outro sente, como se você se sentiria se fosse a outra pessoa, considerando a outra pessoa como ela é, como se estivesse na situação e circunstâncias experimentada por uma outra pessoa tal como ela experiencia as coisas. Então você tem que ter essa compreensão, exige um grau de compreensão. E compaixão, ela é derivada da empatia, até pela semelhança da origem da palavra, mas por algum motivo ela é voltada para o sentimento, o passione, só que é mais voltada para a dor, para o sentimento de sofrimento mesmo. Eu trago aqui a definição do grande filósofo David Hume. Ele diz que ter compaixão é a virtude de compartilhar o sofrimento do outro. Não significa aprovar suas razões, sejam elas boas ou más. Ter compaixão é não ter indiferença frente ao sofrimento do outro. E aqui eu trago, por fim, a definição usada pelo Espírito Miguel, no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 13, item 17. A palavra usada é piedade, mas como a gente pacificou aqui, de que são facetas de um mesmo sentimento, né? Vamos falar sobre essas palavras, mas entendendo que é tudo o mesmo sentimento. Não cabe aqui, só esse parênteses, não cabe aqui dó, né? Porque dó já é uma palavra que já vai para o negativo, já é uma coisa desagradável. E Miguel, no Evangelho segundo o Espiritismo, ele diz que a piedade é a virtude que mais vos aproxima dos anjos. É a irmã da caridade que vos conduz a Deus. Então, ele fala lindamente isso. E aqui comentar sobre as características e vantagens da caridade, que são muitas, né? Joana de Ângeles, ela diz que a compaixão é o primeiro passo para a vigência ativa das virtudes morais, abrindo espaço para a paz e o bem-estar pessoal. E vamos falar mais adiante sobre como é que essa coisa é a gente sentir a dor do outro, de trazer um bem-estar, que parece ser antagônico no primeiro momento da gente entender a definição, né? Ela diz, indo adiante, Joana de Ângeles diz que a compaixão está acima da emotividade desequilibrada e vazia, porque ela age, enquanto a outra apenas lamenta. Muito importante esse aspecto. E ela fala, ainda explicando um pouco dessas vantagens do bem-estar pessoal oriundo da compaixão, ela diz que quando se é capaz de participar dos sofrimentos alheios, os próprios não parecem tão importantes e significativos. Veja, é diluído, né? Se dilui a importância, o protagonismo dos nossos sofrimentos, quando a gente divide a nossa atenção e a nossa energia com o sofrimento do outro. Inclusive, voltando-se para uma ação da solução do sofrimento dos outros também, né? Ela diz que repartindo a atenção com os demais, desaparece o tempo vazio para as lamentações pessoais, né? Então, aqui, com esse argumento, cai por terra, né, essa desculpa de que de problemas já baixam os meus, né, como se diz, a racionalização do nosso ego humano, né? Ele racionaliza, cria justificativas. Já tenho problema demais, né? Deixa eu resolver o meu, né? Aí diz, quando eu resolver o meu, aí eu começo a me preocupar com a resolver o do outro.
e fica ad infinito, porque sempre vai ter problema, né? A gente está aqui para resolver problema, para crescer, para submeter ao desafio, enfim, mundo de provas e expiações, né, minha gente? Então, vamos diluir esses problemas olhando para o problema do outro, né? Vamos olhar para o olhar do outro. O filósofo francês, Jacques Rousseau, ele tem um ensaio muito bom sobre compaixão. Ele refuta uma série de argumentações que existem na academia, existiam na época, que eram contrárias à compaixão, né? E ele fala que a compaixão, ela concorre para a conservação mútua de todas as espécies. Inclusive das outras espécies também, né? Porque nada impede que a gente seja compassivo com os nossos irmãozinhos animais, né? Com os nossos irmãos dos reinos anteriores, né? Ele diz que quem tem compaixão não precisa de regras, leis, tradições, código de éticas, né? Código de ética, costumes, porque tudo isso são regras que meio que forçam racionalmente você seguir o caminho certo. É uma coisa que não é sentida e não vai no sentido de, de caridade, de sentir o Deus que está na nossa consciência, né? Até porque, vou até dizer o que ele fala, ele diz que a compaixão faz ao outro aquilo que deseja que façam a ti. Ponto, né? Imagina, uma constituição do mundo ou do Brasil, se quer que seja, com uma regra, só precisa de uma lei, né? Constituição, artigo 1º, faça ao outro aquilo que deseja que façam a ti. Pronto, acabou, fecha a Constituição. Já. Resumo é isso, né? Só precisa disso, né? Tudo, no fim das contas, é o bem geral. É o bem geral. Continuando com a citação de Joana de Ângeles, eu tenho muitas citações hoje, né? Vocês me dê licença aqui. Eu acho que isso vale a pena. Ela diz que é possível que, mesmo que quando a gente sente, né, a compaixão, sente a dor do outro e vai lá ajudar, vai no encontro de ajudar a pessoa, pode ser que a gente nem consiga resolver efetivamente o problema da pessoa, né? Seja por falta de recursos materiais, intelectuais, enfim. Mas ela diz que o simples desejo de auxiliar o outro, já proporciona saudáveis disposições físicas e mentais, que se transformarão em recursos de socorro nas próximas oportunidades. Ou seja, vai ganhando experiência, né? Vai virando experiência. A gente não consegue ser efetivo aqui, mas na próxima consegue, de repente, né? A gente está aprendendo e vão se ampliando as nossas possibilidades de auxílio. E olhando nesse jogo de olhar para a dor do outro, aquela pessoa que está passando por um sentimento de dor, desculpa, de sofrimento, que está no seu drama pessoal, aquele que sofre, ele quando percebe que a sua dor desperta em alguém uma compaixão genuína, ele quando percebe que a outra pessoa está sentindo com ele a dor que ele está sentindo, essa pessoa, ela passa a experimentar uma grande renovação de forças, de energia, uma renovação de esperanças. Ela passa a se sentir querido, né, amado, que se importa com ela, né? E, inclusive, se amplia e, às vezes, renova a significação da vida dessa pessoa. Tem um livro que é chamado Espírito da Verdade, que são comentários da codificação. E tem um texto do Espírito Caibá, que é Ser Compassivo, que ele comenta isso. Ele diz que ele fala as densas cadeias de aprovação. O que são as densas cadeias de aprovação? Porque existe o problema, existe a aprovação em si, existem as cadeias de aprovação, que é quando a gente cai em desesperança, quando a gente fica muito preocupado, desesperado, aflito, quadros de depressão, né? Perde-se o significado das coisas. Você, às vezes, tem até recursos materiais, intelectuais, mas não tem aquele recurso emocional. Porque você pensa, poxa, ninguém se importa. Eu estou aqui sofrendo, estou pensando nesse drama aqui, mas ninguém se importa comigo. Aí você perde o significado, perde a esperança e perde a vontade. Às vezes só faltava isso, que uma luz. É como se fosse uma luz que se lança, né? As lágrimas vertidas diante da dor do outro, ela corrói todas essas cadeias densas da aprovação, né? Na obra de William Shakespeare, A História de Rei Lear, ele descreve magistralmente essa relação entre compaixão e sofrimento. Onde o personagem Edgar, ele vou falar aqui, né?
Abre aspas. O personagem Aligar diz: quem sofre sozinho, sofre muito mais em seu espírito. Deixa para trás a liberdade e a alegria. Mas o espírito com muito sofrimento pode superar-se, quando a dor tem amigos e suportam a sua companhia. Quão leve e suportável minha dor parece agora, né? É isso. Só esse vínculo de corações já em si um grande fluxo, inclusive magnético, um fluxo de energias, um fluxo emocional que às vezes é o que precisa para a pessoa mesmo ela conseguir se erguer e sair dos seus estorvos, das suas provações. Isso é fantástico, né, quando acontece. E nesse sentido, quando uma pessoa tem a experiência da compaixão, quando ela sente a dor do outro, através da empatia, da compaixão, né? Um coração que vive a compaixão, ela é como se fosse um portal aberto por onde Deus opera. Porque Deus, ele vê as pessoas estão sofrendo, Deus está doido para ajudar. Só que ele ajuda através dos irmãos. É como o Rousseau falou, é a cooperação mútua. E quando a gente sente a compaixão, Deus vê ali um portal aberto para operar. Na Bíblia, inclusive, quando tem vários exemplos de compaixão, pessoas que sentem compaixão, é usado na voz passiva, sempre fala. Inclusive, quando Jesus sente compaixão, fala, foi movido por compaixão. Foi movido por um sentimento de compaixão. É como se a gente fosse, por um momento, tomado por um Espírito divino. É o chamado Espírito Santo, pode-se falar, né? Deus opera através de uma pessoa que tem esse sentimento de compaixão. Não é à toa que Miguel fala que é o sentimento que mais nos aproxima dos anjos. A gente passa a ser instrumento divino. Joana de Ângeles, continuando, né, com as citações de Joana de Ângeles, ela fala que traz um aspecto muito importante, que é o aspecto do hábito, né? Que, assim como toda virtude, a gente consegue ter ela, ao menos espontaneamente, através do hábito. É preciso que haja esforço, né? Nada é de graça, nada é dado de mão beijada. A gente tem que conquistar. E ninguém pode conquistar pra gente, inclusive, né? Depende somente de nós. E é hábito, né? Hábito é repetição, é esforço ao longo do tempo. Repetição, vontade empregada nesse sentido. E esforço como? Repetir o quê? O Espírito Emmanuel, ele fala que para a gente ampliar a nossa capacidade de ser compassivo, a gente precisa ter compreensão, compreender os dramas do outro, compreender o que se passa, compreender o que está por trás, né, das limitações do outro, né. Isso passa muito para a gente compreender nós mesmos, né? Quando a gente compreende as nossas limitações, o quanto é difícil a gente superar as nossas más tendências, a gente entende que é difícil o outro superar. A gente para de julgar e vai no auxílio. A gente entende que existe muita dor, inclusive nas pessoas que a gente, sob uma perspectiva mais inconsciente, a gente acha que é vileza, que é maldade. É incompreensão e dor, né? Então, compreensão é a palavra-chave para a gente conquistar a compaixão. E Joana de Ângela diz que, mediante o hábito da compaixão, o homem aprende a sacrificar os sentimentos inferiores e abrir o coração. E vice-versa, né? Quando a gente aprende a sacrificar os hábitos inferiores, a compaixão abre-se espaço para a compaixão, né? É um jogo de ganha-ganha para os dois lados. E quando a gente não sente compaixão, o que acontece, né? Primeira coisa é que quando a gente deixa de olhar para o outro, deixa de sentir a dor do outro, os outros também não vão nos retribuir. Joana de Ângeles, aqui continuando com Joana de Ângeles, deixando-se de interessar-se pelos outros, estes esquecem-se dele, né? E a vida social não vai além das superficialidades imediatistas, insignificantes. Quando a gente para de olhar para o outro, perde-se o aspecto do sentimento, do elo de corações, perde-se o grande significado da vida, né? Perde-se o elo com Deus, porque isso tem a ver, quando a gente tem um elo com o outro, tem que ter o elo com Deus, está intimamente ligado uma coisa com a outra. E perde-se o significado com a vida, porque não tem o aspecto do sentimento, né? Pode ter até emoções, euforias, mas são coisas passageiras. Não existe o sentimento, não existe sublimação, não existe
significado. Só existem coisas que escapam, coisas imediatistas, né? Passageiras, ilusões. É uma vida materialista, né? Continuando com a citação, ela diz que, empedernindo o sentimento da compaixão, a criatura avança para a impiedade e até o crime. Porque quando a indiferença para a piedade é um passo, e a impiedade para o crime é meio passo, né? Porque quando a gente não percebe o outro, não vê o outro, não enxerga nenhuma conexão entre eu e o outro, a gente não percebe também o sofrimento do outro, as consequências negativas que a gente pode levar para o outro, a gente passa a querer só olhar para nós em detrimento do outro, enfim, é uma bola de neve, né? Movimentando-se na multidão, o indivíduo que foge da compaixão distancia-se de todos, pensando e vivendo exclusivamente para o seu ego e para os seus, né? Os seus é o meu, né? Os seus é o meu, os meus. Os seus é uma extensão, o meu é a extensão do eu. É tudo uma coisa egoística, né? No entanto, sem um relacionamento salutar, que favorece a alegria e a amizade, os sentimentos se deterioram e os objetivos da vida perdem a sua alta significação, tornando-se mais estreitos e egoístas, né? Aí, às vezes, a pessoa só acorda para isso, às vezes, depois que desencarna, tá ali todo completamente estorvado e cheio de remorsos, né? A gente precisa dar significação à nossa vida, significação através da sublimação do sentimento e da amplidão, né, da amplitude das nossas virtudes. A gente dilatar as nossas capacidades de virtude e conexão com os outros e com Deus e nós, né? E esse individualismo vai no sentido oposto a isso, né? E, infelizmente, assim, muito se prega a favor dessa vida. Essa vida de olhar para si, querer somente ter as vantagens dos prazeres, né? Das euforias, às vezes em detrimento do outro. É uma vida hedonística, né? A coisa do prazer pelo prazer. A vida perde o sentido passa a ser somente um prazer depois do outro. E cada ilusão vem depois a desilusão. Tem um prazer, depois vem o tédio, enfim. Isso é a vida materialista, consumista, né? Que é muito pregado, muito propagandeado, né? Aproveita a vida, se diz, né? Como se aproveitar a vida fosse somente encará-la como um parque de diversão, parque de diversões, que não é o caso, né? Graças a Deus a gente tem a gente tem uma fonte imensa, um manancial imenso de conhecimento e sabedoria que nos diz que existe uma significação infinita que a gente nem é capaz de perceber, mas só do que a gente é capaz de perceber, enfim, já nos enche de gratidão. A vida é curta, muito se fala, né? Só tem uma vida, a vida só é uma. Enfim, só é uma mesmo, uma vida eterna, né? Essa aqui é somente uma das oportunidades, dos estágios dessa vida eterna. Mas como se a vida fosse somente do berço ao túmulo e fosse aquela coisa única e a gente está aqui para curtir, como se fala, né? Os prazeres, as euforias. Vamos curtir, vamos aproveitar o que há de bom. Não vamos perder tempo com sofrimento. Para quê? Isso é desagradável, né? E isso é uma coisa que impede muito a compaixão, né? A pretexto de não se sentir mal diante do sofrimento, né? A pessoa nega. Diante do sofrimento do outro, não quer ver o sofrimento do outro. A pessoa nega, desvia, cerra o olhar para a dor alheia. E perde a oportunidade de ajudar, de operar no bem, da realização, da cooperação mútua, né? Da evolução, inclusive, que tem repercussões para nós e para o coletivo. Eu não vou comentar mais sobre isso, porque aqui eu vou citar o Espírito Miguel, do Evangelho segundo o Espiritismo, que vai falar melhor do que qualquer um. Ele diz, abre aspas, temei conservar-vos indiferentes quando puderdes ser úteis. Ele fala assim, papas na língua, olha o que ele diz. A tranquilidade comprada à custa de uma indiferença culposa é a tranquilidade do mar morto, no fundo de cujas águas se escondem a vasa fétida e a corrupção. Deixai que o vosso coração se enterneça ante o espetáculo das misérias e dos sofrimentos dos vossos semelhantes. Vossas lágrimas são um bálsamo que lhes derramais as feridas. E quando, por bondosa simpatia, chegais a lhes proporcionar a esperança e a resignação, que encanto não experimentais?
Tem um certo amargor, é certo, esse encanto, porque nasce ao lado da desgraça. Mas não tem no sabor dos gozos mundanos, também não traz as pungentes decepções do vazio que estes últimos deixam após si. A piedade envolve-o de penetrante suavidade, que enche de júbilo a alma. É a lógica da compensação, né? Tem um amargor, porque ali no começo, ponto de partida, a gente percebe a dor do outro, mas é uma compensação da realização do bem. A gente traz, meio que a gente, como foi falado, né? Meio que a gente consiga efetivamente realizar aquele amparo na sua totalidade, mas só de dar esperança, resignação, significação, isso já é uma realização muito importante, muito, assim, compensador mesmo, assim, as consequências são eternas, é um bem eterno, diferente dos prazeres, os prazeres mudantes, imediatos, né? E assim como tudo que é bom, bom, verdadeiro, né? E belo, as virtudes do divino, né? E continuando assim sobre o que impede ter a compaixão, em suma, assim, fundamentalmente, é o individualismo, né? É o individualismo. Tudo se resume a isso. O egoísmo, o individualismo, né? Essa coisa de que eu, existo os outros, uma coisa separada, essa distinção, a fortaleza do eu, né? Porque o que é que possibilita esse sentimento da compaixão? Duelo de corações, de sentir o coração do outro, de sentir a dor do outro, de olhar uma pessoa que está sofrendo e pensar, poxa, isso aqui é uma parte de mim, isso aqui pode ser eu. Poderia ser eu que estou sentindo isso aí. Poderia ser eu passando por isso. Eu já passei por isso, eu futuramente posso vir a passar por isso também, né? E é isso, o que possibilita a compaixão é você identificar, a identificação daquilo que une eu e a outra pessoa, as duas pessoas envolvidas, né? Quando esse elo é reconhecido, a dor do outro também é minha dor, né? Mas também o socorro do outro é meu socorro. O alívio do outro é para mim um alívio. A alegria do outro é para mim uma alegria. A gente entende que as coisas não estão separadas, né? É isso, a incapacidade de sentir a compaixão vem disso, é uma crença, é uma noção que a gente tem, um equívoco de que a gente está separado do outro. Eu gostaria aqui de pedir licença para contar um conto oriental. É a história do pastor. Numa bela manhã, como de costume, o pastor conduzia seu rebanho de carneiros para pastar no campo, quando surge um viajante. Este era um viajante muito curioso e conversador, que logo se aproxima para conversar com o pastor. Então o viajante fala: "Oh, que belo rebanho você tem! Posso fazer uma pergunta?" O pastor responde: "Claro, pois não. Qual a distância que os seus carneiros andam todos os dias?" O pastor responde: "Qual deles? Os brancos ou os pretos?" O viajante diz: "Os brancos." "Bem, eu diria que os brancos andam cerca de 6 quilômetros por dia." "E os pretos?" O pastor responde: "Os pretos também." O viajante achou aquilo ali um pouco estranho, mas continuou com as suas perguntas. "Quanto de grama seus carneiros comem por dia?" O pastor respondeu: "Os brancos ou os pretos?" O viajante disse: "Os pretos." O pastor respondeu: "Os pretos comem mais ou menos 2 quilos de grama por dia." "E os brancos?" "Os brancos também." Dessa vez, o viajante, ele é curioso, mas ele achou por bem não dar importância a isso aí. Ficou encabulado, mas resolveu continuar com essas perguntas. "Quanto de lã seus animais dão?" O pastor respondeu: "Os brancos ou os pretos?" O viajante disse: "Os brancos." O pastor respondeu: "Os brancos dão cerca de 3 quilos de lã na época de tosquia." "E os pretos?" "Os pretos também." O viajante, que já era muito curioso, ficou intrigado com as respostas do pastor e não se conteve em perguntar: "Desculpa, por que você tem esse estranho hábito de dividir os carneiros de brancos e pretos toda vez que vai me responder as perguntas?" Aí o pastor disse: "Para mim isso é muito natural. É porque os brancos são meus." Aí o viajante falou:
Entendi, entendi. E os pretos? Os pretos também. Essa é um conto que ele tem a intenção de quebrar a lógica. A intenção é quebrar a lógica. Por isso que ele tem esse aspecto humorístico, né? Ele vem nesse intuito de não falar com a nossa razão, quebrar a lógica, porque ele não quer falar com a nossa mente, ele não quer falar com a razão, porque ele quer falar com a nossa essência, porque a nossa essência, ela, ela trata de essências. A essência, ela dialoga, interage com essências. E a mente, ela interage com conceitos, com noções, com ideias, que é justamente o que o Paixão faz. A mente conceitua tudo, rotula tudo, tudo tem um rótulo, a gente tem que ter uma opinião sobre tudo, um rótulo, a gente bota em hierarquia para tudo, esse é melhor, esse não é tanto, esse é maior, esse é menor, esse está certo, esse está errado, eu estou certo, você está errado. É, o pastor, né? O pastor lá tem o branco e o preto, quando não faz sentido você fazer essa distinção. Tudo é uma coisa só. É isso que o conto quer falar, né? Tudo é uma coisa só. E a gente faz, cria uma separação para tudo, tudo é separado, tudo são conceitos separados, como peças de uma máquina. E quando a gente entende o mundo como peças separadas de uma máquina, até Deus, a gente vê Deus separado, né? Aquele velhinho de barba, fica sentado no trono lá em cima, olhando tudo, julgando tudo lá de cima, né? Quando a gente não entende que Deus é onipresente, Ele está em tudo, em todos, é o todo em tudo. Livro dos Espíritos. Onde está Deus? Na nossa consciência. O que é que nós somos? Nós somos criaturas divinas. Somos criaturas divinas. Eu sou criatura divina. O mar é criação divina. O céu é criação divina. Igualmente, igualmente. Igualmente criação divina. Você é criação divina. Seu irmão, seu pai, sua avó, todo mundo. Tudo é criação divina. Tudo é uma coisa só. Na essência, lá no fundo, se for tirar as cascas da cebola, tudo, e no final, a gente é a essência divina. Nós somos centelha divina, sopro divino. E a gente, quando tem indiferença pelo outro, a gente desconsidera isso. A gente, o que é que foi falado? Que é para ter compaixão, o que é que precisa? Identificar aquilo que os une. Mesmo aquela pessoa que a gente mais discorda, menos gosta, aquela pessoa que a gente nunca viu, tem algo fundamental que nos une. Algo que é mais verdadeiro do que tudo que existe. Algo que é maior do que tudo que existe. Algo que é maior do que qualquer compreensão que a gente tem. A gente é unido porque a gente é um. Tudo é uma continuidade. E é isso que o conto quer falar. Eu estou falando sobre isso justamente porque para ter a compaixão, para ter esse elo, é preciso identificar algo que nos une. É preciso identificar essa continuidade de mim para com o outro. Dessa forma é possível a dor do outro ser sentida por mim. A gente não vai ser indiferente ao outro. E a gente, por esses conceitos, esses rótulos, a gente cria muitas categorias, rotula, eu estou certo, o outro está errado, e criam-se os separatismos, criam-se os sectarismos, né? Olha Israel e Palestina, né? Um exemplo. Um acha separado do outro. Minha gente, todo mundo ali é ser humano, todo mundo é criação divina ali. Por que jogar bomba? Por que matar? Por que querer mal do outro? Ah, porque o outro tá certo, o outro tá errado. Tudo isso são dimensões conceituais. A pessoa fica na razão, fica na mente, fica muito na mente condicionada. Em vez de interagir com outro ser humano, interage com conceitos. Existe conceito que é como se fosse uma barreira que obscurece a essência da outra pessoa, que é um semelhante nosso, é um ser humano, assim como eu, criação divina. Todos nós, né? É preciso falar disso. E isso é o quê? Fraternidade. Quando a gente tem fraternidade só com conceitos parecidos com os meus, isso é uma fraternidade limitada. E é uma compaixão, então, limitada. E se a gente tem pouca fraternidade ou nenhuma fraternidade, não, aí fica difícil para ter compaixão. E sem compaixão fica difícil ter fraternidade, né? Por isso que é importante falar sobre esse lado da fraternidade. Por isso que o tema da palestra é compaixão, virtude fraterna. Falando aqui sobre fraternidade. Promoção, inclusive, né? Palestra 2 em 1 aqui, né? Aproveita a promoção. Mas é isso, é esse distúrbio. É um distúrbio da mente, né? Querer conceituar tudo. Quando todos os grandes mestres da humanidade vieram dizer que tudo é uma coisa só. Ame o próximo como a si mesmo, né? Ame Deus todas as suas forças, de toda a tua alma, de toda o seu entendimento. Tudo isso é esse conceito. Em suma, é isso.
Religião quer dizer o quê? Religarem, religar, reconectar. Ver que eu sou continuidade do outro. Yoga quer dizer o quê? Juntar. Yoga quer dizer juntar, a palavra yoga. Iluminação. Iluminação a gente tem que compreender isso. O despertar, chamada, né, nos orientais. Salvação é a gente compreender o reino de Deus em nós, né? A gente atingiu o reino de Deus que está em nós, que está no outro. Compreender que está em tudo e que a gente tem que ter total reverência por todos e por tudo, né? Mas, vou abrir aqui o parênteses, porque no Livro dos Espíritos é refutada a ideia de panteísmo. E eu não quero aqui pregar panteísmo, de que tudo é um grande corpo e que não existe a coisa da individualidade. Não é isso. Eu vou responder a isso não com minhas palavras. Vou citar aqui o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo, em Coríntios 12. O tempo aqui já está um pouco adiantado. Eu vou falar aqui com as minhas palavras. Ele diz assim, o corpo é corpo. Mas, quer dizer, o olho é corpo, né? Por exemplo, isso aqui não é corpo. Isso aqui é uma garrafa, né? Mas isso aqui é corpo. O olho é corpo. Mas nem por isso deixa de ser olho. A mão é corpo. A mão é corpo também, mas nem por isso deixa de ser mão. A mão tem sua individualidade, tem sua identidade. Assim como nós, cada um de nós, temos a nossa identidade, a nossa história, a nossa evolução intransferível, né? Somente nós podemos evoluir, ninguém pode evoluir por nós. Tudo isso é respeitado, é fato, é verdade. Mas nem por isso a gente deixa de ser criação divina. Se todo um corpo, que é toda a criação, a gente é criação divina. A gente é o grande corpo. Assim como a mão, ela compreende que ela tem que compreender que é grande corpo, que é o corpo para além de ser mão. O olho tem que compreender que é corpo para além de ser olho. Imagina, o olho querer agir por si. Não, eu sou o olho. Eu sou o indivíduo. Eu não tenho nada a ver com mão. Mão é o negócio que tem 5 dedos. Eu enxergo tudo. Eu sou o olho. Eu não sou corpo. Aí o olho olha para onde quer, aí a mão vai lá e derruba tudo, porque não age em coordenação com a mão, não vai ajudar a mão. Tudo é corpo, tudo tem que agir em cooperação mútua. Tudo tem que enxergar um elo que nos une. Esse é a grande mensagem, né? E é o que nos permite ser compassivos, né? E assim, uma célula, o nosso corpo, né? A natureza é um exemplo disso, né? A natureza age dessa maneira. Só não age quando, por exemplo, uma célula cancerígena. Todas as células do nosso corpo, tudo funciona, entendendo que é corpo, cooperação. Aqui o meu pulmão está respirando, o seu também, se Deus quiser, né? Graças a Deus. Uma célula que ela se multiplica somente olhando para si, não quer saber do outro, é uma célula cancerígena, né? Então não sejamos células cancerígenas, sejamos células de cooperação, células do bem, portais para Deus, né? O coração que vive a compaixão é o portal por onde Deus opera e por onde o corpo pode ser corpo e viver a sua integralidade. O tempo está um pouco curto, mas eu vou apenas citar, apenas dizer aqui aqui eu vou recomendar, botem lá no YouTube depois. Haroldo Dutra, Parábola do Bom Samaritano. É uma parábola, é uma palestra fantástica. Ele dá ele dá todo o contexto histórico, cultural, fala sobre tradução, que ele é tradutor também. E a parábola do Bom Samaritano, que é excelentemente explicada, é um exemplo disso. O samaritano, ele não quer saber se a pessoa lá é judeu. Os samaritanos judeus eram inimigos mortais. Ele não quer saber, ele vai lá e salva a pessoa, o homem que está lá ao relento, né? Ensanguentado, desacordado, tiraram a roupa dele, tudo. Ele vai lá e salva, não quer saber se... Ele enxerga o outro como extensão dele e é movido por compaixão, reiterando aqui a citação, né? A forma da citação da Bíblia. Ele é movido por um sentimento de compaixão e vai lá ao encontro do auxílio da pessoa, né? Então, que tenhamos esses sentimentos de fraternidade, de entender que todos somos uma coisa só e que existe um elo que nos une, que possamos nos conectar ao meu coração, seu coração, coração de todos, né? No sentido de compaixão, de empatia,
de sentir mesmo a dor do outro, para poder sanarmos a dor dos outros e todo mundo sanar a dor de todo mundo, né? Então, falamos sobre essas premissas da caridade, né? E que tenhamos, então, boa vontade para dilatar essas virtudes, né? Nesse sentido, lembrando os mandamentos, amar a Deus sobre todas as coisas. Tem até aqui. Ame o Senhor teu Deus de todo o coração, toda a tua alma, todas as tuas forças e todo o entendimento. Ame o seu próximo como a si mesmo. E da pedra angular, né, do Espiritismo. Fora da caridade, não há salvação. Tudo isso está conectado em torno dessas virtudes. E para terminar, eu vou fazer aqui uma analogia, que eu gosto de fazer analogia com coisa da natureza, com plantas. E assim, a fraternidade é como o solo fértil. Solo rico, fértil. É o solo fértil onde a compaixão pode brotar, germinar e crescer. A compaixão ela não consegue brotar e germinar num solo que não é fértil, num solo sem fraternidade. Uma pessoa que não tem fraternidade pelo outro, não tem compaixão pelo outro. A fraternidade é como o solo fértil, a compaixão é como a seiva. É como a seiva que carrega os nutrientes, a energia vital, né? A energia favorável, a gente ser movido pela compaixão. E a planta somos nós mesmos, por onde a gente vai aproveitar os nutrientes do solo, a seiva da compaixão, para agir, para ser caridosos, né? Então, desejo ardentemente que todos nós possamos converter o solo fértil da fraternidade e utilizar a seiva da compaixão para dar bons, belos e saborosos frutos de caridade. Que assim seja, graças a Deus. Obrigado pela atenção de todos. Muito obrigado. Boa noite.